No ar, o programa Opinião, um espaço para se debater temas de interesse social, político e cultural. O nosso entrevistado de hoje é Luiz Cláudio Klein. Ele é integrante do Grupo Plural e nós vamos conversar com ele sobre homofobia. Seja bem-vindo, Luiz Cláudio. Obrigado. Luiz Cláudio, a palavra homofobia vem ganhando força, através de campanhas de combate à homofobia a grupos não heterossexuais. O que caracteriza a homofobia? Bom, homofobia seria, em poucas palavras, o preconceito, a discriminação por conta da orientação sexual ou da identidade de gênero. E aí ela se apresenta de diversas formas, Seja por meio do xingamento, seja por meio dos xixes, das piadinhas, dos atos jocosos, e seja por sua forma mais visível, que é a violência com relação a essas pessoas, ditas como diferentes. A homofobia, ela aparece num processo de diferenciação, que você percebe quando a pessoa é de orientação sexual ou identidade de gênero distinta da sua, mas ao invés de você só perceber a diferença, na homofobia você sente uma supervalorização. No caso, eu enquanto heterossexual, estou superior a essa outra identidade de gênero ou a essa outra pessoa, de orientação sexual distinta. E aí com isso há uma relação de violência em vitimizar, em violentar essa outra pessoa por conta dessa orientação. Então, a morte, a violência física, a agressão psicológica, o constrangimento que a pessoa passa no seu cotidiano são espécies, são amostras que a gente tem no nosso cotidiano que a gente chamaria de homofobia. O governo brasileiro, numa tentativa de combater esse tipo de comportamento, vem atuando junto a grupos de LGBT, com uma série de ações. O ministro Temporão, o ministro da Saúde, por exemplo, diz recentemente que vai lançar um ato que permite, por exemplo, a operação de troca de sexo no SUS, no Sistema Único de Saúde, de forma gratuita. Como é que você vê esse conjunto de políticas voltadas ao combate à homofobia? Bom, a princípio, a medida do ministro Temporão é uma medida para reconhecer as identidades dessas pessoas, desse público que a gente chama de identidade transexual. São as transexuais e os transexuais. Então, a medida do Ministério da Saúde são medidas que a gente chama de medidas de reconhecimento dessa identidade. De certa forma, ela combina com as medidas de enfrentamento à homofobia quando ela reconhece que essas pessoas têm o direito de serem chamadas do jeito que elas querem e têm direito a essa readequação genital, as quais elas buscam e elas acham que é necessária para ter uma conformidade desses corpos, desse corpo com o gênero que ela segue no social. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, junto com o Ministério da Justiça, com o Ministério do Trabalho, com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, com o Ministério da Cultura, tem promovido, às vezes, ações juntas, próximas, ou intersetoriais, que a gente chama, ou ações localizadas, cada um no seu ministério, para promover o reconhecimento dessa população. Mas ainda são tímidas por conta do enfrentamento, por conta do desconhecimento, Muitas pessoas ainda engasgam, nessa noção de sexualidade, muitas pessoas desconhecem o que é, e muitos gestores também não sabem o que vem a ser sexualidade, o que vem a ser identidade sexual. E a gente entende que é um processo que a nossa sociedade está passando, tanto político quanto social. No campo legal, essas iniciativas ainda também são muito tímidas, em comparação a outros países, por exemplo, como a Inglaterra, os Estados Unidos, com destaque especial ao estado da Califórnia, na garantia de direitos civis, por exemplo, para a união entre pessoas do mesmo sexo. Como é que você avalia o Brasil nessa conjuntura? Bom, aí a gente analisa nos três poderes, enquanto que o Legislativo e o Executivo, eles têm as suas idiosincrasias, o Legislativo sempre mais atrás, mas assim, não só em questões para a GLBT, mas como outras questões, a gente percebe que há uma morosidade no pensamento e nas ações do Legislativo, enquanto que no Executivo está um pouquinho mais à frente, com ações um pouco mais promissoras. O Judiciário, em alguns estados, ele tem avançado em possibilitar, em reconhecer essas novas sexualidades. Então, analisando bem, eu entendo hoje que o Judiciário, ele tem aberto, a jurisprudência para dando margem a possibilitar os direitos dessas pessoas. Uma coisa que, de certa forma, a nossa Constituição ainda
está limitada, o direito a essas pessoas, de certa forma, não está garantido se a gente olhar pela Constituição. E aí eu citaria um exemplo básico, assim, o Brasil com essa dimensão, né, essa monstruosidade, tanto geográfica quanto populacional, e a sua dimensão política também, que é estrondosa, uma analogia com a Argentina, com o Chile, com o Uruguai, que de certa forma tem algumas legislações que já estão favorecendo essa população há muito mais tempo que aqui no Brasil, que a gente... Por exemplo, estamos com um projeto desde 1995 que é para oficializar a parceria entre essas pessoas, né, a união civil entre essas pessoas do mesmo sexo. Nós não conseguimos, está tramitando até hoje e estamos hoje, né, parados ainda, né, nessa discussão porque ela se desvirtua para vários outros lados, mas não bate no cerne da coisa, que é considerar a homofobia um crime a partir de agora. Né? Somos todos iguais perante a lei, mas o ato homofóbico ele tem que ser considerado crime, é isso que a gente está querendo discutir. Né? Então nós paramos para isso, enquanto que a Espanha é um país dito, né, majoritariamente católico, já aprovou até a própria união civil, né, entre pessoas do mesmo sexo. Então olha a distinção, né? Olha a diferença cultural, que a gente acharia que seria muito mais retrógrado, né, de um país como a Espanha, já aprovou o casamento. Aqui a gente não consegue nem aprovar a homofobia. Né, a criminalização da homofobia. Esse ano, a 12ª Parada do Orgulho Gay de São Paulo trouxe como tema a homofobia mata por um Estado laico de fato. Estaria por aí essa discussão? Hoje não dá para a gente fazer outras leituras, né, sem pensar esses ajuntamentos, né, esses amaranhamentos de lutas de movimentos sociais, de lutas por direitos, de consolidação da democracia. Então, pensar hoje a democracia não dá para pensar sem uma sociedade, né, onde o Estado seja laico, onde o direito das mulheres e de negros, de homossexuais e populações indígenas também não sejam negados. Não dá para pensar democracia quando a gente encontra isso. Então, é necessário que a gente pense, né, na possibilidade de praticar esse Estado laico. E aí, quando a gente percebe que a gente vê casamentos, por exemplo, baseados numa perspectiva religiosa, né, na moral religiosa, claramente a gente percebe que o direito está consolidando essa perspectiva, né, de moral religiosa, cristã, né, ocidental, que preconiza que as relações sejam dessa forma. Então, o Estado, de fato, não é laico. Ok. Bom, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa entrevista com Luiz Cláudio Klein sobre homofobia. Não saia daí.